Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Então tá bom. Alegria estar aqui mais uma vez, né, nessa noite de quarta-feira, terça-feira, aí eu ficando doido. Dia 6 de fevereiro. Ontem nós tivemos a oportunidade de estar aqui e eu iniciei lembrando que nós estamos chegando a uma época onde as energias são pesadas, né? Então é bom alertar a todos nós cristãos, espíritas, que tomemos cuidado com esse próximo final de semana, né, os dias que virão, que as festividades do carnaval é uma tendência muito grande ao negativismo. As forças negativas atuam muito pesado por causa das nossas deficiências, das nossas fraquezas morais, né? Então é bom que a gente fique atento a tudo isso. Desejo a todos um bom estudo, sintam-se à vontade para perguntar, como disse o nosso querido Arnoldo ali, os voluntários estão nas laterais aí, é só levantar a mãozinha e eles perguntam, ok? Pode iniciar, Sheila. Então vamos lá, é um prazer muito grande estar com vocês na noite de hoje, é uma alegria, gostaria que vocês participassem com as perguntas, nós estamos aqui para colaborar. O que nós não soubermos, nós vamos estudar também, como vocês, né? Para procurar respostas, né? Não sabemos tudo, né? Eu vou começar com a primeira pergunta, que é muito interessante. Qual a diferença entre lei de ação e reação e lei de causa e efeito, né? A lei de ação e reação, elas, vamos dizer assim, atua não só no universo moral do psiquismo nosso, né? Lei de ação e reação é uma lei que abrange, inclusive, a parte material, a física, né? Ação e reação, né? Todos nós já estudamos isso na física, as leis de Newton, né? Então, é uma coisa mais abrangente. Dentro da lei de ação e reação, nós temos a lei de causa e efeito, né? Que inclusive é um dos princípios da doutrina espírita. O que é a lei de causa e efeito? O que a lei de causa e efeito nos traz é que, como o próprio Cristo disse, ninguém fere a ninguém sem ser ferido, né? E o próprio Cristo disse, se o teu olho, né, é motivo de escândalo, arrancai-o. Então, essa frase está dentro da lei de causa e efeito. Diz os Espíritos para todos nós que todas as nossas ações e pensamentos, elas provocam alguma mudança no universo. Talvez mudanças que a gente nem percebeu que de fato aconteceu. E essa mudança, ela vai proporcionar o surgimento de uma cadeia de eventos, né? E essa cadeia de eventos, ela pode formar um circuito e retornar a mim. Assim, na vida espiritual, no plano espiritual, quando nós retornamos à vida material, nós trazemos conosco a repercussão das nossas ações, dos nossos pensamentos, que foram cultivados em vidas anteriores. E isso se dá pela lei de causa e efeito. Existe uma frase importante que diz o seguinte, que a semeadura, que são as nossas escolhas, elas são livres. Eu sou totalmente livre para escolher aquilo que o meu coração assim o desejar. Mas a colheita, ela é obrigatória.
Então, o momento de eu escolher é o momento antes de eu praticar a ação, seja ela um comportamento, seja ela um pensamento. Então, antes que isso aconteça, eu vou tomar a decisão. Mas uma vez que eu já tomei a decisão foi tomada. E não há como retroceder. O que a lei de causa e efeito diz é que você, muitas vezes, vai se beneficiar daquilo que você fez, seja em atitude, seja em pensamento, ou vai estar desconfortável com aquilo que você fez. Vai te trazer desafios, problemas a serem resolvidos, né? Então, a lei de causa e efeito é: toda semeadura é livre, mas toda colheita é obrigatória. E muitas vezes, essa colheita, ela pode ter diversas naturezas. Então, vamos dar um exemplo. Eu gosto de dar esse exemplo porque muitos espíritas e iniciantes do espiritismo acham que, ao fazer uma coisa ruim, aquela coisa ruim tem que ser feita com aquela pessoa, para ela aprender a não fazer. Então, se eu matei alguém, tirei a vida de alguém, em alguma vida eu tenho que passar pela provação de perder a vida, né? De alguém me tirar a vida. E não é assim que funciona. Muitas vezes, a lei de causa e efeito, ela utiliza de outras formas educativas para nos ensinar a não fazer aquilo mais. Vamos dar um exemplo. Se eu fui uma criatura que colaborei com a execução de abortos, né? Abortos clandestinos, por exemplo, né? Se eu fui colaboradora para que tal coisa se sucedesse, eu sou, embora não tenha tomado a decisão de fazê-lo, é uma decisão de uma outra pessoa, né? De um outro ser, mas eu estou colaborando, então eu estou acumpliciada com aquele evento. E aquilo ali vai voltar para que a pessoa que tomou aquela decisão inadequada, que foi de encontro à lei do amor, à lei divina, ela corrija o seu comportamento. Mas também vai voltar para mim, que fui colaboradora, né? Ah, mas então quer dizer que eu vou, numa próxima vida, eu vou ser privada de ter filhos? Quer dizer, eu vou ser estéril? Como acontece a muitas que tomam a decisão de abortar, em vidas posteriores elas ficam, muitas vezes, sem condições de serem progenitoras, né? Pela lei de causa e efeito. Não necessariamente isso precisa acontecer comigo, né? Eu posso, muitas vezes, vir numa próxima vida com a missão de adotar várias crianças, de ter, então, filhos adotivos, né? Que são muitas vezes uma forma pedagógica do amor divino me ensinar que eu não devo tirar a vida, e sim, eu devo dar a vida e colaborar para que ela exista, né? Então, a lei de causa e efeito, ela é um fato na nossa evolução. O que nós plantamos, nós colhemos, mas a diversidade da colheita vai de acordo com a necessidade de cada espírito e com a condição de cada um e com as circunstâncias que cada um vive na sua etapa terrena. Márcio. Muito bem. Chegou uma pergunta aqui da casa. Nós vamos dar preferência sempre para as perguntas que vierem aqui do público, certo? Nós já temos outras aqui. A pessoa fala o seguinte:
Eu conheço pessoas que têm uma amizade grande. Isso me faz sentir que essa amizade veio de vidas passadas. Mas tem pessoas só de trair a minha confiança. Eu não entendi só de trair. De trair a minha confiança, eu prefiro ficar longe delas, sem tentar desculpá-las. Neste caso, nós tivemos um mau relacionamento em outras vidas, em vidas passadas. Muito bem. A nossa existência hoje, ela é uma continuidade da existência que passou, né? A maioria das pessoas com quem a gente convive, já convivemos. Talvez não na vida passada, mas na anterior a essa ou anterior a outra, né? A gente sempre está em contato com o mesmo grupo, porque é ali que estão os meus resgates, principalmente a família, né? A família é quase sempre formada pelos mesmos seres, quase sempre, tá? Por quê? Porque ali estão realmente a minha oportunidade de crescimento, a minha oportunidade de regresso, a minha oportunidade de refazer o que eu não fiz, corrigir o mal feito, né? É ali que está o meu primeiro socorro, o pronto-socorro reencarnatório realmente é a família, né? É ali que a gente começa a nos reeducar. E as amizades, ela vem por afinidade, sim, né? Tem pessoas que só de você olhar você gosta. Tem pessoas que você mal olha e já detesta. É uma questão de sintonia, de energia, né? Isso não quer dizer sempre que foi um inimigo do passado ou se foi um grande afeto do passado, porque pode haver apenas uma sintonia, uma boa sintonia, está na mesma faixa que eu. Isso acontece até com os bandidos. Bandido gosta de bandido, porque está na mesma faixa. Bandido não gosta de polícia, está numa faixa diferente, né? Então, assim, nós temos essa sintonia, mas o nosso círculo de amizade ali, ele, primeiro, é feito pelas nossas escolhas. A Silvia acabou de falar, a Shirley acabou de falar de escolhas ali, né? A gente é que escolhe as pessoas que vão ficar com a gente, né? E somos escolhidos também. Alguns ficam, outros não. Ao longo da nossa vida, quantos amigos que nós fizemos que talvez a gente nem tenha contato mais? Quantos outros novos amigos chegaram? Quantas pessoas foram embora por desafeto que a gente nem tem notícia mais? Quantos novos desafetos a gente ainda pode fazer pelos nossos deslizes, pela nossa falta de maturidade ao perceber e escolher, né? Então, assim, se você tem bons amigos que você gosta, pode ser de vidas passadas? Pode. Mas pode ser de vida presente também, né? O importante é que são amigos, são afetos, né? Aí a gente só fortalece esse sentimento gostoso, que é muito bom estar com amigos, né? É muito gostoso a gente ter amizades boas. É muito bom. Agora, se você foi traído por uma amizade, nós tem várias vertentes aí que a gente pode tentar pincelar para tentar entender. Eu posso ter sido imprevidente ao ter aquela pessoa como amigo, porque eu simplesmente permiti que ela aproximasse de mim por uma amizade, por alguma coisa que naquele momento, naquela situação, seria bom para mim, e eu nem parei para olhar se essa pessoa tinha um bom caráter, né? Eu via que ela estava errada aqui e ali, mas para não perder a amizade, a gente acaba ficando, né? Porque, né, vai passando pano quente, e a pessoa nos trai. Outra coisa que a gente tem que entender, se eu fui traído, não foi de graça. Ontem nós falamos aqui, eu já falei isso muitas vezes aqui na casa. Nada me acontece se eu não tiver compromisso. Deus me protege. Tudo que a vida me traz, que não é agradável,
foi algo que eu deixei de fazer de bom lá atrás, nessa vida ou em vidas anteriores. Deus não permite que nada me aconteça se eu não tiver compromisso com aquilo. Então, se eu fui traído, é porque talvez eu também já tenha sido um traidor. Que seja nos negócios, que seja na convivência, que seja nos relacionamentos. Toda traição, ela traz problemas lá na frente. E às vezes eu tenho a necessidade kármica não, porque eu não gosto dessa palavra, a necessidade espiritual de passar por um processo onde eu serei traído, para eu sentir a dor, para ver se eu aprendo que nós não devemos trair. É preferível, às vezes, que a gente fique no prejuízo de alguma coisa. Ontem eu falo muito com a Luciana, o que me define é o bem que eu faço, não o mal que vem até mim. O mal que me chega é uma necessidade minha. O bem que eu faço é crescimento espiritual. O que me define é o bem que eu faço. Isso é que me define como ser. O mal que vem, não. O mal que vem, se ele veio, eu preciso passar por ele. Mas o mal desse mal fica com quem é mal, com quem fez. A pessoa que pratica o mal é que é necessitada, não eu. Eu sou necessitado da situação. Ele vai ser necessitado de correção depois, nessa ou em outras vidas. É mais pesado para ele. Então a gente não tem que se preocupar. Isso também não quer dizer que essa pessoa que me traiu nessa vida veio lá do passado por um desafeto. Não. Pode ser apenas que eu tenha realmente essa necessidade e vibracionalmente essa pessoa se aproximou por algum motivo, entrou no meu grupo de amizades e lá ela me traiu. E uma coisa que a gente tem que entender, ninguém é traído pelo inimigo. Vocês já pararam de pensar nisso? Ninguém é traído pelo inimigo, nós somos traídos pelos amigos. O inimigo a gente sempre espera que ele faça alguma coisa contra a gente. Então ele está no papel dele de querer me agredir, de querer me deixar para baixo, me prejudicar. Mas a traição em si, a traição vem da confiança. Eu confio e aí eu sou traído. E a gente só confia no amigo, no amor, nas pessoas que a gente ama. A traição vem do afeto, de alguma construção afetiva. Então a gente tem que pensar nisso. Tá? Agora, indiferente se é da vida passada ou não, o importa é o hoje. Hoje, quem eu sou, o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer para me melhorar. Presta atenção, me melhorar. Não é melhorar o outro, não. Se eu não quero mais, igual ele fala aqui, que não quer mais a presença dessas pessoas, beleza, está ótimo. Nem eu ia querer a presença de alguém que me traiu. Mas eu tenho, por obrigação cristã, orar por eles. Desejar o bem deles. Querer que eles sejam felizes. Mas nesse momento, comigo não dá ainda. Eu perdi a confiança. Seria muita imaturidade minha eu trazer para junto de mim, para junto do meu teto, uma pessoa que me traiu. Ela pode fazer de novo. Então que ela seja feliz, e se eu puder contribuir para que ela seja feliz onde ela estiver, eu vou contribuir. Mas realmente eu não quero ela perto de mim mais. É um direito meu. Isso não é ser cristão, isso não é deixar de perdoar. Perdoar é não desejar mal, é não querer fazer o mal, é não querer prejudicar, é orar por elas. E se em algum momento ela estiver necessitada de alguma coisa e eu estiver por ali, que eu estenda as mãos. Ajude e depois fala assim, vai com Deus, continua o seu caminho. Eu vou seguir o meu. Tá bom? A gente sempre tem que lembrar que todas as situações de dor e sofrimento,
a grande pergunta que a gente faz é: qual o papel, né? Qual o papel dessa dor, desse sofrimento que eu estou passando para mim, né? Por que que realmente aconteceu isso? O que que eu estou precisando aprender? Porque eu costumo dizer que o sofrimento é uma professora que está nos ensinando alguma coisa. Na medida em que eu aprendo aquilo que é necessário, eu não preciso mais daquela lição. E essa lição não vai surgir mais na minha vida, né? Como o próprio Márcio disse, a sabedoria divina, né, providência divina, está sempre em ação o tempo todo. Jesus disse uma coisa que nos impressiona e a gente fala: eu acho que isso não acontece. Mas é verdade. Quando ele disse: não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai o saiba, né? E ele quer dizer o que com isso? Que Deus está presente em todo e qualquer movimento do universo? Não, não é exatamente isso. Mas que a providência divina está atuando o tempo todo em nosso favor, sempre trabalhando pela nossa evolução, né? E nesse trabalho pela nossa evolução, muitas vezes a dor e o sofrimento também faz parte do trabalho evolutivo para nós, que somos rebeldes, né? Bom, tem uma outra pergunta aqui sobre os casos de crianças pelo mundo que nascem e que lembranças de suas vidas passadas e muitas vezes têm marcas de nascença que condizem com uma vida anterior ou mesmo com o motivo da sua morte nesta vida anterior. Tem casos que as informações são até validadas com familiares ou pessoas que conheciam aquele indivíduo da encarnação anterior. É comum acontecer. Como lidar com isso? A gente tem hoje livros, né, repletos de casos de reencarnações, de vidas passadas, escritas inclusive por psiquiatras americanos, né? Eles conseguiram compilar, né, fazer uma compilação de vários pacientes que conseguiram fazer a regressão em vidas anteriores e eles conseguiram registrar estas vidas. Um livro chama Meus Mestres, Minhas Vidas, né? E existem outros pesquisadores que fizeram esse trabalho com crianças no mundo inteiro, em vários países diferentes, inclusive. E esses pesquisadores conseguiram checar os dados das lembranças dessas crianças e foram, em sua grande maioria, confirmados, né? Por isso, isso já é publicado, né? Já foi publicado, inclusive, no meio científico, e por isso que há um grande debate a respeito da reencarnação. Essas coisas acontecem porque é permitido pela providência divina que alguns espíritos que retornam consigam ter algumas lembranças, alguns fatos do seu inconsciente mais aclarados nessa vida que ele está vivendo. Eles conseguem ter algumas lembranças do passado. A regra, em geral, é nós esquecermos o passado. Porque toda vez que nós esquecemos o passado, nós abrimos uma nova página em branco para escrevermos a continuidade da nossa história. Então, o esquecimento do passado ele é providencial. Ele nos protege interiormente de sofrimentos morais, de sentimentos de culpa, né?
de preocupações desnecessárias, para que a gente foque na vida atual que nós estamos vivendo e faça o processo evolutivo da conquista das virtudes que nós necessitamos para o exercício do nosso livre-arbítrio. Então, o esquecimento é importante, mas a providência divina às vezes permite que alguns espíritos tenham uma lembrança parcial do seu passado para nos provar que a vida não é uma só aqui na Terra, que nós aqui retornamos várias vezes. Então, é muito mais para dar testemunho de um fato, né, do que para impressionar, né, a nossa consciência. Tá certo? Muito bem. Tem uma aqui que fala assim: já estive na Igreja Católica, passei por algumas evangélicas e em outras tantas. Hoje tento entender a doutrina espírita, mas é muito confuso. Cada uma fala uma coisa. O que a doutrina espírita tem de melhor? Em matéria de conhecimento das coisas de Jesus, é a mesma coisa de todas as outras. Não é nada melhor, não é nada pior, né? E a doutrina espírita, ela respeita todas as religiões, todas as crenças, né? Ela fala para nós que se Deus permite que haja tantas doutrinas, tantas religiões, sendo Ele um só, é porque nós somos diferentes e cada um no seu estágio de conhecimento e evolução necessita dessa ou daquela casa religiosa para que ele possa procurar conhecer e entender mais as coisas de Deus, né? A verdade, ela não está só numa. A verdade, ela é universal. E à medida que a gente vai evoluindo e adquirindo conhecimentos, essa verdade ela vai se expandindo cada vez mais, né? Jesus mesmo falava, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ela ficou muito em moda aí durante um tempo, né, com o antigo presidente, mas ela é uma realidade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. A verdade, ela vem através do conhecimento. Quanto mais eu busco o conhecimento, quanto mais eu tento entender, quanto mais eu estudo, mais eu consigo perceber aquilo que é real e verdadeiro. E ela me liberta. Me liberta de quê? Não vai me libertar do governo, não vai me libertar das opressões, ela vai me libertar da ignorância e me colocar como um ser divino que eu sou, filho de Deus. E eu me liberto, realmente, eu fico livre, livre das amarras das coisas, né? Então, nesse sentido, nós somos todos iguais. O diferencial da doutrina espírita está justamente na reencarnação, que não é só da doutrina espírita. A reencarnação, a maioria das doutrinas e seitas orientais já falam da reencarnação há milênios. A doutrina espírita com 166 anos, ela é nova, né? Ela é criancinha ainda no mundo da religiosidade. Mas esse é o grande diferencial. Por quê? Porque a reencarnação, a lógica da reencarnação, ela vai me mostrar o sentido da vida. Ela vai me mostrar que realmente há justiça em Deus, que realmente há bondade em Deus, que realmente há igualdade em Deus perante nós. Que as coisas acontecem não porque Ele quis que acontecesse, foi porque eu causei. Ela traz para mim a responsabilidade sobre mim mesmo. E também me dá toda a condição de mudar a minha vida a hora que eu quiser. E ser mais feliz, ter mais paz, ter mais tranquilidade. Ela me mostra que ter coisas ajuda na vida.
mas não é mais importante. O importante sou eu. É a minha natureza divina, é a minha espiritualidade, é o amor que eu sinto, é a bondade que eu tenho, é a caridade que eu faço, é o perdão que eu consigo exercer. Porque isso me define. E é isso que vai fazer com que eu volte. Ela tira de mim o medo da morte, porque ela me diz que eu sou imortal. Que a vida não é isso que eu vejo. A vida é muito mais. A vida é muito mais que isso. A vida é um processo imortal, eterno, onde de tempos em tempos eu tenho a necessidade de ser matriculado numa escola. Da mesma forma que os pais pegam a criancinha e matriculam todo ano num grau diferente, para que ela vá se instruindo, não é educando, não. Educação se dá em casa, na escola se dá instrução. Quem educa é pai e mãe. Muitos pais acham que a escola tem que educar o filho, tem não. A escola foi feita para instruir. Educação se dá em casa. O filho, quando vai para a escola, ele já tem que estar educado para saber se comportar. Então é por isso que a gente reencarna. É o pai pegando nós, criancinhas, imaturas, ingênuas, rebeldes, delinquentes, e me matricula. Para quê? Para que eu seja instruído na bondade, no amor, no perdão, para que eu vá me reconstruindo, para quando eu voltar para casa, no final daquele ano letivo, que pode durar aí poucos meses, poucos anos, muitos anos, né? Que a vida... Hoje a gente vive até 80 e poucos anos, né? Pensando assim, dá até medo, viu, Chico? Eu já estou com 60. Então, assim, a gente sabe que está chegando. Não é que a gente tem medo de ir, entendeu, pessoal? Não é que a gente tem medo de morrer. Eu tenho medo de saber para onde eu vou. Porque esse é o motivo de eu estar aqui. Eu vim nesse planeta, nasci lá em 1964. Quando eu nasci, Deus me deu a oportunidade de falar assim, ó, você vai, mas melhora. Cria vergonha na sua cara. Fica bonzinho. Procura entender o Evangelho do Cristo. Procure ser melhor a cada dia. Para quando você voltar, você não precisa voltar para o mesmo lugar de onde você está saindo agora. Porque lá não era bom. Nenhum de nós veio de lugares ditosos, não. Lugares de luz, de beleza, né, de coisas maravilhosas. Nós viemos de turbulências. Todos nós viemos de zonas umbralinas. Todos. Não existe um umbral só não, viu, gente? O umbral também tem suas divisões, de acordo com a vibração de cada um de nós. Mas todos nós viemos. E Deus quer que eu não volte para lá. Fala, Márcio, vem cá. Eu vou te tirar daí, meu querido, mas cria vergonha. Seja melhor. Eu vou te dar lá mais uns anos de vida. Volte, aproveite essa encarnação. Aproveite. E às vezes a gente reencarna e quer aproveitar no sexo, no namoro, nos passeios, no carnaval, adquirindo carro novo, casa nova, a melhor roupa, né? Academia todo dia para ficar bonito, achando que aquele corpo é imortal. E deixa de construir a sua espiritualidade, que é o que importa, que é o objetivo da encarnação. Construir a espiritualidade em si mesmo, se tornando cada vez mais leve. Para na hora que chegar a minha vez, a hora que eu der por mim, eu não esteja no mesmo lugar de onde eu saí. Aí Deus vai falar assim, parabéns, subiu um degrauzinho. Vamos preparar para a próxima? Tem mais. A escada é longa. Aí eu falo assim, vamos embora, Senhor. Vamos embora. E é assim que a gente vai vivendo. Então, o diferencial da doutrina espírita é isso, sabe? E se você está confuso,
sobre isso, eu te dou um conselho que eu dou para minha mãe. A minha mãe, ela ainda está naquela coisa, né? Eu comecei, o único espírita da família sou eu, minha mãe com o tempo se tornou simpatizante, né? Mas vocês já assistiram aquele filme da múmia? Na hora que a múmia aparece para o cara ali, ele começa a pegar um amuleto de cada religião e começa a rezar. Minha mãe é daquele jeito. Ela reza para tudo quanto é santo, mas também gosta de espiritismo. O que tiver certo, pelo menos ela está ali. Então é assim, eu falo com a mãe, escolha uma. Ela fala comigo isso aqui, ó. Cada um fala uma coisa. Eu não sei o que eu acredito. Acredite em uma só. Que seja na evangélica, que seja na católica, que seja na espírita, ou que seja nenhuma delas, mas acredite em Deus e na Bíblia. Em Jesus, o Evangelho de Jesus. Porque se você ficar pipocando daqui para lá, de lá para cá, fica confuso mesmo. Agora, a doutrina espírita não é isso aqui não, gente. Vocês acham que vir para cá, toda segunda, às vezes na terça, às vezes na quarta, ouvir um estudo, uma palestra, é a doutrina espírita? Não é não. Eu falo que as reuniões públicas é a nata do leite. Vocês já viram um copo de leite quando dá nata? Aquela nata fica na superfície? Eu preciso mergulhar e ir até o fundo do copo para poder entender o leite. Senão eu estou vendo só a nata. Isso aqui são pinceladas que a gente dá no sentido de orientá-los, que serve também para a nossa orientação, porque a gente é obrigado a estudar um pouco e ler um pouco. Doutrina espírita é estudo, é aprofundamento, é conhecimento, é tirar dúvidas. Sabe, doutrina espírita é maravilhosa, é a coisa mais maravilhosa que um ser humano pode ter hoje. Não estou falando isso porque eu sou espírita, não, porque na verdade eu nem posso me julgar espírita, eu ainda cometo tantos erros. Né? A gente tenta ser espírita, está lutando para ser. Mas se a gente não procurar realmente mergulhar e entender, nós vamos ficar só na nata. Sai da nata, mergulha. Se deixe ir lá no fundo do leite, para que vocês possam ver a beleza e a amplidão que é essa maravilhosa doutrina. Tá bom? Dentro desse assunto, né, que foi trazido, tem uma pergunta aqui interessante. Quem comanda o mundo espiritual? Como são escolhidos por Deus? Nós, aqui na Terra, estamos muito habituados, né, com a competitividade, não é isso? Estamos muito habituados a ter que ser melhor do que fulano, ciclano, ou outro, ou eu mesma, né? A cada dia. Nós estamos habituados à competitividade. A vida espiritual, ela é amor puro. Não existe essa competitividade. Né? E, na verdade, você, no mundo espiritual, você não tem títulos. Você não tem cargos. O que se tem lá é o chamado encargo. São tarefas, são responsabilidades. E essas responsabilidades, elas são assumidas por aqueles espíritos que se sentem em condições de fazê-lo. São responsabilidades tão grandes que muitos espíritos preferem não assumi-las, porque não concordam que tenha preparo para tanto. Então, enquanto aqui na Terra nós ambicionamos determinadas posições no trabalho, sociais e etc., né? Sem levar em consideração se nós estamos preparados, se nós vamos realmente colaborar naquela função, naquela posição que nós estamos pleiteando, né? Muitos de nós, às vezes, não fazemos uma
uma avaliação e uma reflexão sincera sobre isso, né? E ambicionamos. No mundo espiritual, isso é muito diferente, né? Os espíritos, na verdade, não são nomeados. As responsabilidades são conquistas evolutivas. Os espíritos que as assumem são porque conseguiram chegar a uma condição que eles entendem que estão preparados para aquilo ali. E, principalmente, desejam muito colaborar. Né? Então, bem antes que a missão chegue, que o comando chegue, o comandado, ele tem uma história de preparo longa e ele tem o desejo de servir. Diferente de nós, que muitas vezes temos desejo de mandar aqui na Terra. Queremos a posição de destaque para mandar. Lá, aquelas criaturas que são responsáveis pelas colônias espirituais, pelas equipes de resgate, eles não têm o desejo de comandar, eles têm o desejo de servir, de ser útil, de fazer o melhor naquilo que for necessário, sem medidas, um esforço sem medidas e sem esperar a recompensa. É o amor verdadeiro, que é o amor que não espera retorno, incondicional. Então, são esses espíritos que vão comandar o mundo espiritual. Nas grandes colônias de recuperação e nas grandes colônias felizes. Agora, no plano espiritual do desequilíbrio, que está muito próximo de nós, né? Os espíritos lá agem como nós aqui somos. Eles agem no mundo espiritual, como bem disse aqui o Márcio, nas colônias umbralinas que existem, nas cidades trevosas que existem. Lá, eles comandam pela força, pelo terror, pela imposição, pela inteligência, voltada ao egoísmo, ao egocentrismo. Eles se impõem, subjugam os outros, as outras consciências, porque eles têm o poder da inteligência, da persuasão, e conseguem exercer o poder dessa forma. Então, o comando espiritual no mundo inferior é muito próximo daquilo que acontece conosco aqui na Terra. Eu quero agradecer a vocês, que já está na hora. Ah, tem mais 5? Então, vou passar a palavra para o Márcio. Eu já agradeço da minha parte, né? A colaboração de todos, o carinho, né? E vamos continuar estudando, ok? Muito bem. Nosso amigo Mário já levantou a plaquinha de 5 minutos ali. Né, Mário? Mais uma, então. Na Gênese, diz que Deus criou Adão e Eva, o criacionismo. Vocês falam que viemos do macaco, evolucionismo. Outros agora dizem que extraterrestres povoaram a Terra. Afinal, onde Deus entra nisso? Muito bem. A lógica e a própria ciência já provam que Adão e Eva, da forma como a Gênese a coloca, não existiram, né? Aquilo ali é um termo usado para tentar explicar aquele povo primitivo como tudo começou, né? Para se ter uma ideia, se a gente for lá na Bíblia e for seguindo Adão, depois os filhos de Adão, o tempo, lá fala o tempo de cada um, até chegar em Jesus. Deu 4.000 anos. Então, de Adão a Jesus passaram-se 4.000 anos. De Jesus até nós
6.024 anos, mais ou menos, não é isso? A ossada humana, até então mais antiga, conhecida, era a Lucy, uma ossada de uma fêmea com cerca de 3.200.000 anos. Agora acharam de um macho com cerca de 7 milhões de anos. Vejam bem. Só a Lucy é 3 milhões de anos mais antigo que Adão e Eva. Né? Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Aí Caim saiu pelo mundo e encontrou uma aldeia. Que aldeia? Que cidade que era essa que ele encontrou? Só existiu o pai dele e a mãe dele no mundo. Porque depois teve 7, outro filho. Né? Mas aí casou. Casou com quem? E lá teve seus filhos. Aí depois o 7 também casou. Casou com quem? É uma confusão que não se explica a lógica das coisas. Né? Então, a ideia do criacionismo, nesse sentido, ela é falha. Tá? Outra coisa que a gente observa, quando fala que nós viemos do macaco, nós não viemos do macaco conhecido por nós. Nós viemos de uma espécie de primata que evoluiu. Essa espécie de primata não existe mais no planeta, porque somos nós evoluídos. Não é aquele macaco que a gente encontra no meio do mato, não. Porque se fosse ele, eles também estavam evoluindo e virando ser humano. Era uma espécie de primata mais adiantado, com um cérebro maior, que conseguiu pensar, raciocinar, fazer as coisas, e foi evoluindo ao longo do tempo. Tá? E é o criacionismo. Eu também já ouvi falar sobre essa teoria das raças terem sido trazidas ao mundo por extraterrestres. Porque até então, segundo a nossa ciência, a raça originária do planeta Terra são os negros. O planeta é deles. Começou na África, a vida. Né? E de repente apareceu os brancos, os pardos, os amarelos, os vermelhos. Da onde que veio esse povo? Uns falam assim, mas depois que eles foram para a Europa era frio, aí eles ficaram brancos. Ué, e os negros que estão migrando para lá? Continua negro? E os brancos que vão para a África não ficam negro? Né? Então assim, pode ser? Pode. Não estou falando que é, nem estou falando que não é. Pode ser, eu até acredito, eu particularmente acredito que sim. Aí a pessoa fala, mas onde é que entra Deus nisso? Em tudo. Deus é o criador de tudo. Deus não é o criador só do ser humano, não. Os extraterrestres são criaturas de Deus como nós. E se eles evoluíram ao ponto de poder trabalhar em sintonia com a espiritualidade superior para vir ajudar a promoção de outros planetas, continua Deus bonito nisso. Continua legal. Não muda. Tudo vem de Deus. A gente não pode ficar parado, preocupando nisso, não. Porque se descobrir a vida fora da Terra, as igrejas vão acabar, porque aí onde é que entra Deus? Gente, eles estão parados, pensando que vida é só aqui, nesse planetinha, nessa bolinha azul, nessa ponta de uma galáxia. Só na nossa galáxia tem 50 bilhões de sóis parecidos com o nosso, que pode haver vida em algum planeta. Só na nossa Via Láctea. E nós estamos lá na pontinha, lá na extremidade. Nosso sistema solar gira na extremidade dessa galáxia. E eu ainda estou achando que Deus é só meu. Né, gente? Deus entra em tudo. Tudo está de acordo com a lei de Deus. Tudo. Em tudo vê-se beleza na criação de Deus. Vê-se o dedinho de Deus lá ajudando.
Quem sabe um dia, daqui a alguns milhões de anos, quando nós tivermos já desenvolvido uma tecnologia de viajar galáxias, nós também não iremos ajudar no trabalho da divindade em ajudar colônias primitivas a evoluírem. Quem sabe? Né? Eu espero não estar encarnado aqui para ver isso. Eu já vou estar muito velho. Mas vai acontecer, você pode ter certeza, viu? Um abraço a todos, muito obrigado pela paciência. Fiquem com Deus.